Então hoje nós vamos falar sobre o trono branco, ou chamado pela Bíblia de o grande trono branco, né? Que é o juízo final, é o juízo do julgamento dos mortos perdidos 1000 anos depois da primeira ressurreição, que é o arrebatamento, e também de todos que morreram desde Adão até esses 1000 anos, o final desses 1000 anos. Então, veja o tempo desse julgamento, é desde Adão até 1000 anos depois do milênio. Então, nós já falamos aqui sobre a ressurreição, as duas ressurreições, né? Isso aí já é o julgamento dos mortos da segunda ressurreição, que é chamada pela Bíblia de ressurreição dos mortos. Então virá o fim. 1 Coríntios 15, 24. Vamos ler juntos? Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele até haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então vai chegar o dia do fim. Quando? Quando Jesus entregar para Deus o reino. Então o fim do mundo está longe. Tem muita coisa para acontecer para dizer agora é o fim do mundo. Porque o que vai acontecer quando disser é fim do mundo? Primeiro, Jesus tem que entregar o reino, que é o governo do mundo todo a Deus. Destruir todo o domínio, qualquer domínio que alguém tenha sobre alguém, sobre alguma coisa, esse domínio vai ser tirado da mão dessa pessoa. Vai ser tirado toda a autoridade. Não vai ter mais gente autoritária, poderosa, poderosa na terra, porque isso vai ser tirado dos homens. Depois, tudo que for poder vai ser tirado, porque tudo vai ser entregue na mão de Jesus. Jesus vai devolver tudo para Deus. Entendeu? Por quê? Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos. Então, primeiro ele vai reinar na terra. Então, para cá, chegou o final do mundo. Jesus não reinou ainda, então não é fim do mundo. Ele vem ainda reinar na terra. Depois que reinar, tem outra coisa para acontecer. Ele tem que destruir o último inimigo de Deus. O inimigo dos homens, que é a morte. Né? Então, veja, 2000 não passará, 3000 não passará. Não, tem muita coisa para acontecer. Não era assim que o pessoal colocava? O medo. 2000 não vai passar, 3000 não vai passar. E assim vai. Os milênios estão passando e a gente está aí. Porque tem tudo isso aí para acontecer, para dizer, chegou o fim do mundo. Ora, o último inimigo a ser vencido ou destruído é a morte. Então a morte é um inimigo, é uma personificação de Satanás, né? Nós já falamos lá em Apocalipse 6, que ele é o próprio Satanás. Apocalipse 20, versículo 11. O apóstolo João que viu, ele é um tipo da igreja, então a igreja verá esse grande trono branco. Ele diz, eu vi. João, ele disse que viu. João, como um tipo da igreja, e estava vendo esse episódio do juízo final, então a igreja vai ver. Mas a igreja vai ver como? Vai ver como expectante, como uma plateia, vai estar ali vendo o cenário do julgamento, Jesus julgando o mundo. Porque a igreja vai estar ali também julgando os anjos, não o Satanás, mas os demônios. Por que esse trono é grande? O grande trono não é só um trono. Porque quando a gente fala do trono de Deus. Mas esse trono é chamado de grande. Sabe que é porque ele é maior no sentido de tamanho? É no sentido espiritual, no sentido do tempo. O tempo de que ele vai julgar todas as coisas, todos os tempos. Não vai sobrar, não vai passar nada. É grande, não no sentido de ser grande. Porque não tem razão. Sabe por que é grande? Qual é o efeito que ia dar esse trono para ser grande? O que ia mudar na história esse trono ser grande? Não é? Porque quando a gente fala do trono de Deus, não fala que o trono de Deus é grande. Você já viu na Bíblia dizer que o trono de Deus é grande? Aí não fala que o trono de Deus é grande. Aí quando fala do grande trono branco, ou do trono branco, não fala só trono branco, fala o grande trono. O que é grande? Não está falando que é grande no sentido de altura, de medidas, no sentido do tamanho do julgamento, a extensão do julgamento, o poder desse julgamento que vai atingir todo tipo de erro, desde Adão até esse dia. Por isso que ele é grande. Fala do tempo. Não passa nada nisso. Não passa nada. Mas também não é porque vai demorar o julgamento, como no juízo ali, vai ficar lá 2 horas, um dia todo, né? Com testemunhas, aquela coisa toda. Porque Deus é eterno, ele não precisa de 10 anos, 5 anos, 20 anos para julgar uma pessoa. Ele está dando tempo. As pessoas estão tendo tempo aqui para mudar. Mas no dia de julgamento não precisa mais de tempo. Porque na hora que lê o que está escrito lá, a pessoa já sabe que ela é condenada.
Sou eu, aquele é você, aquele é a pessoa. Ela não precisa perguntar, sou eu? Quem é? Está falando de quem? Quando lê o que está escrito no livro, ela já sabe o que é com ela. E ali não é grande porque vai demorar. É grande porque não vai passar nada. Entendeu? É chamado de trono por quê? Porque ninguém pode ver Deus. Não pode dizer, Deus, está vendo Deus julgando. Não pode ser visto. Então a gente vê o trono. Quando você abre o Apocalipse, você vai sempre ver o trono. E quando fala o trono, é a mesma coisa dizer, é Deus. E quem está no trono de verdade é Deus. A gente não está no trono, a gente não está nem na posição que a gente está agora. Né? O que a gente é agora nem é. Porque o que a gente vai ser, ainda vai ser revelado. Aqui tudo é passageiro. Então, na verdade, o que a gente vai ser de verdade ainda vai ser revelado. Então, tudo agora é só momentâneo. Então, quem está no trono de verdade é Ele que manda, que domina. Se dá certo, Ele sabia. Se dá errado, Ele já sabia. Ele está dirigindo tudo. Então, Ele está no trono. Por isso que é um trono. Por quê? Porque eu não podia dizer, é Deus sentado no trono. Não, é um grande trono. Para dar a ideia de que tem um poderoso por trás desse cenário. Né? É isso. O trono de Deus é o santíssimo lugar do santuário ou tabernáculo celeste. Portanto, os céus dos céus, desde as regiões celestiais, fora do céu, para julgar os mortos. Cristo está sentado porque Deus está em Cristo e Cristo em Deus, unidos pelo Espírito Santo. Então, no caso, esse trono está mostrando que está fora do céu. É como que o julgamento não é dentro do céu. Porque senão está cheio de pecado sendo julgado dentro do próprio céu. E o pecado que ficou no céu, Jesus, quando ele ressuscitou, o primeiro lugar que ele foi lá dentro do céu para limpar a sujeira que ficou. Aí depois que ele voltou e Maria pode tocar. Então agora esse julgamento não é dentro do céu, é fora. É do lado de fora. Porque é um tipo de... É também uma cultura judaica de que todo julgamento era feito lá de fora da cidade. Quer dizer, na entrada da cidade de Guaratinga, ali acontecia, os anciãos, os magistrados, os doutores e tal, sentavam ali e iam julgar as causas difíceis. Então fora da cidade. Aí a mesma coisa está acontecendo fora do céu, no mundo espiritual. Não é num lugar físico, mas no ar, no mundo espiritual. Então esse trono está sendo julgado, esse julgamento está acontecendo fora do céu. Como acontecia no tempo dos judeus, todo julgamento era feito fora da cidade. Outra coisa, um grande trono branco. O branco é símbolo de santidade, de pureza. Ele vai exigir limpeza, né? Isso aí é porque está exigindo limpeza. Limpeza total, porque é grande. Quer dizer, não vai ficar nada debaixo. Um vai ser absorvido e outro não vai. Não, vai limpar mesmo. É por isso que esse branco, na verdade, não é para deixar limpo alguém. Não vai limpar ninguém. Exige a santidade. É cobrança da santidade de Deus, né? A justiça sendo cobrada. O branco da justiça sendo cobrada. E o que estava sentado sobre ele? Quem é esse? É Jesus, o juiz de toda a terra. Jesus é o que senta. Daniel 7, 9 e 11. Vamos ler o versículo? Um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve. O cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo. E as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo emanava e saía de diante dele. Milhares e milhares serviam e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo e os livros foram abertos. Então veja o que está acontecendo. Daniel não está vendo essa visão do trono branco. João está vendo em Apocalipse. Daniel está vendo lá muito, 3, 4, 5 mil anos antes. O que tem nesse trono branco da visão de Daniel? Né? Ele vê um homem vestido de linho com uma veste, um ancião. Então, no caso do ancião, não seria Jesus, não seria, é Deus. É porque Jesus não tinha se revelado no Velho Testamento, né? Ele não podia ver Jesus, estava vendo um homem, um ancião, para dar a ideia de Deus. Na mente dele só existia Deus, Deus é o único. O cabelo branco, santidade, onisciência. O trono chama de fogo, exigindo justiça. Fogo é justiça, né? É juízo. As rodas deles eram fogo ardente, quer dizer, roda dá a ideia de locomoção, não tem barreira, a roda ela locomove dentro de um círculo, dentro de um espaço, ela tem maior mobilidade. Então, para dar a ideia de que não vai ficar nada sem entrar no juízo, né? Um rio de fogo manava saindo diante dele. Do próprio Deus sai a justiça, o fogo sai dele, ó, de diante dele. Milhares e milhares serviam. E miríades assistiam. Então, uns servem, outros assistem. Então, quem está assistindo é a igreja. Quem está servindo são os anjos. A igreja está ali vendo o julgamento. Ela também vai julgar.
mas para julgar os demônios, não Satanás. O Satanás já foi julgado. E depois assentou-se para o Nem as juízo e pessoas, os né, livros. Nem as pessoas, é isso. Os livros foram abertos. Então é a mesma coisa que está aquela cena de Apocalipse, né? Abriram-se os livros. João 5, 22, 30. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo julgamento. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, está dizendo que o Pai não julga, quem julga é o Filho. É claro que o Filho é o Pai e o Pai é o Filho. Mas ele está dizendo que é o Filho que julga, que foi o Filho que desceu e alertou, e ensinou e advertiu. Então quem vai julgar é quem advertiu. Quem deu a sentença, né? Quando Deus disse que Adão pecou, porque foi Deus que advertiu Adão. Então Deus julgou Adão naquela hora. Né? Deus tinha instruído Adão, não foi a Eva. Então ele condenou Adão e não Eva. Por isso que o pecado é chamado de Adão e não de Eva. A base do juízo é o Evangelho eterno. Eu não tenho mais essa parte aqui logo. A base do juízo é o Evangelho eterno. Então, qual é esse Evangelho eterno? É o mesmo Evangelho que está conosco, que a gente tem em mãos. Que o Evangelho é eterno. Não existe outro Evangelho. A palavra que temos pregado, essa o julgará no último dia. Olha aí, está dizendo que esse dia é o último. Veja que também a ressurreição do último dia também é no último dia. Então ele estava aí, está chamando de 2 dias de último. O último dia, que é o dia do arrebatamento, e o último dia, que é o dia do juízo. Então, 2 dias diferentes com o mesmo nome, o último dia. Não, mas na realidade esse último dia é para os salvos do arrebatamento e esse último dia é para os perdidos. Então, só para entender que tem o último dia da igreja e tem o último dia dos perdidos. O último dia da igreja é o arrebatamento. E o último dia dos perdidos é o juízo final. Agora, Apocalipse 20, versículo 11. De cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Então o céu e a terra vão fugir quando aparecer, então descer o trono branco, né? Então isso indica que o mundo acabou, porque não foi achado lugar para eles. O céu e a terra e o céu. Ou seja, essas primeiras coisas velhas já passaram, eis que logo tudo se fará novo. Louvado seja Deus. Eu entendi isso assim como que ele só saísse de cena, né? Daquele momento ali. Ia para algum lugar. Mas se sair de cena tem que ir para algum lugar. A gente não sabe para que lado for. Porque a matéria não acaba. Isso aqui vai se deteriorar, Botafogo, tá? Mas o resto disso aqui, a matéria que compõe o óculos, vai virar cinza. Né? Tá? A matéria não acaba. Ela volta a ser matéria, ela volta a ser a matéria-prima. E é dessa matéria-prima que ressuscita de novo e torna o corpo. Entendeu? A goiaba é terra transformada. A melancia é terra transformada. A comida é terra transformada em alimento. E aí, quando ela apodrece, volta a ser aquilo que era antes. Então, a matéria não desaparece. Então, por isso, quando a Bíblia chama que eles serão aniquilados, ou vão ser destruídos e tal, é só uma figura de linguagem, porque na verdade não vai ser destruído, vão estar vivos dentro do lago de fogo para sempre. Não foi destruído. A destruição é no sentido de ser afastado de Deus. Não existe mais aquela geração, aquele povo, não é importante mais. Mas eles existem, eles estão lá dentro, estão vivos e queimando e para sempre. Então a gente foi feito para viver para sempre. Não, isso é uma coisa que você falou aí. Entendeu? A matéria não se perde. Não é importante mais. Então, por muito que você é importante para mim, eu sou importante para você, o casamento, o filho, é importante a gente dizer esse comentário. Mas na hora que morre, não tem como mais ficar dentro de casa. Você pode ter um problema pior do mundo hoje, agora. Está aí com preocupação maior. Aqui está muito bom, mas você está aí com a cabeça cheia. Morreu agora, acabou. Acabou tudo. Isso não era nada. Aquela preocupação não era nada. E você vai te aprender que não é nada. Tudo aqui é nada. Isso aqui também que ele está falando aqui é alguma coisa porque são coisas eternas. É para nos levar para lá. Por isso aqui é importante. É o mais importante da vida. Porque a única coisa que fica mesmo é o conhecimento ali, que estrutura a sua mente, quem você é, vai formando quem você é. Você vai fugir do pecado. Isso, na isso vai permanecer. Mas o aqui vai desaparecer, acabou, dá um terremoto, não é nada. Ninguém reconhece mais o que tinha antes. Tá? Então a matéria é isso. Ela não desaparece. Mesmo que a Bíblia usa termos de serão aniquilados, serão destruídos, os ímpios serão destruídos e tal, desaparecerão. Mas vão para onde? Vai desaparecer porque tem que aparecer em outro lugar. Então vai aparecer vivo, ressuscita de novo, pega aquela minha estrutura e vai ser jogado no lago de fogo. Desceu o trono aqui. Desceu o trono aonde? Onde está a terra. Só que a terra não pode receber o trono. A terra é muito pequena para receber o trono, é grande.
é maior que a própria terra. Então a terra tem que sair de cena, porque o lugar é ali onde tem gente que Deus quer estar julgando. E nesse lugar, que é no mundo espiritual, na dimensão espiritual, aí está acontecendo um julgamento. E esse não achou lugar, aí não achou lugar para eles. Não tem lugar, então desapareceram. Então desapareceram, eles não estão em outro lugar. Simplesmente desapareceram de verdade. Não tem mais terra. Deus eliminou, né? Pronto, eliminou. Deus não existia. Eliminou. Já apareça, não existia. Ele fez. Então ele fez assim, ó. Agora desapareça. Pronto, Aí ele fez desaparecer. A terra Vira desapareceu. fumaça. Só que ela volta, porque a Bíblia está entesourada para fogo. Ela está esperando o dia de desaparecer no fogo. Entendeu? Quando existia. Os meninos, Pedro você falou pode assim, falar, aprende quem mais pergunta. Pode Pedro falou perguntar, assim, menino. que a terra que agora existe está entesourada para fogo. Pedro falou Porque isso. os elementos Da terra. se dissolverão Dissolverão. na sua órbita. O átomo que forma o elemento, os átomos desse computador, os átomos desse óculos, o átomo da Terra, que forma o composto Terra, vai se fundir entre ele, vai derreter e vai acabar e desaparecer. A Terra e o céu. 1 de Pedro, capítulo Entendeu? 3. Aí quando desaparecer, acontece a descida do grande trono branco. Terminou a descida agora, eis que faço novas todas as coisas. Ele faz uma nova terra e um novo céu, porque as coisas velhas passaram. Aleluia. Entendeu? Eis que tudo se fez novo. Tudo. Então não existe nada mais do velho. Se é tudo novo, e é um novo que não é renovado, reformado, recalchutado. Entendeu? Não é novo que a gente fala, um óculos que você foi renovado, reformado. Ele está novo, mas é um novo que saiu de uma reforma. Não é uma terra reformada, mas é uma terra nova. Mas na outra aula o senhor tinha dito assim que a terra, no caso a igreja ou as nações iam morar na terra? Então, põe essa terra nova. Porque essa terra agora desaparece. E não foi achado lugar, não existe lugar para isso. Então não tem lugar, desapareceu. Aí agora, quando você vai ler Apocalipse capítulo 22, é aquele que está sentado no trono diz, do trono, não é no trono branco. No trono diz, eis que faço novas todas as coisas. Aleluia. Agora vai fazer uma nova terra. Aí eles iam ouvir descer do céu, um novo céu, uma nova terra. Agora é uma terra nova onde habita a justiça. Aleluia. Não tem nada a ver com essa terra aqui, entendeu? Porque essa terra aqui vai acabar no fogo. Porque Pedro falou que essa terra está entesourada para fogo. Pronto, agora ali. Grandes e pequenos. Apocalipse 20, versículo 12. Vão estar ali naquele dia de grandes e pequenos. Então, já está a palavra dele na ideia de quem é grande e quem é pequeno. Não é de ser pobre e ser rico. É de ser desfavorável na terra. Aquele que não, porque tem pequeno que se sente grande, tem grande que se sente pequeno. É assim? É no sentido do poder que a pessoa tem. E eles vão estar em pé. Não de pé, mas em pé. A expressão de pé indica a posição espiritual. Em pé. Posição natural. Porque viveram no pecado, sem Deus, sem paz, sem salvação. Eram miseráveis, cegos e nus. Não viviam de pé, mas em pé. Indiferente e distantes de Deus e das coisas santas. E agora vão estar diante do trono. Quer dizer, nunca quiseram uma responsabilidade com Deus, agora vão estar diante, vão enfrentar o trono, né? Vão estar diante. Então, agora não tem como fugir mais. Tem que estar diante do trono. Quando estiver nessa posição, aí sim, agora vão abrir os livros. E abriram-se os livros. E os mortos foram julgados pelas obras que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, o livro 1, livro das obras, né? Está ali um monte de referência. Apocalipse 20, Lucas, aos Romanos, aos 2 Coríntios. Livro da consciência, da memória, do evangelho, da natureza, da lei. Tudo terminar o julgamento dos mortos, aí sim, vai chamar os vivos. Quem são esses aí que vão ser chamados? São aqueles que nasceram e morreram no milênio e serviram a Jesus. Você vê que dentre eles ali tem aquele pessoal de roupa branca e tem os de roupa preta. Os de roupa preta são os mortos, desde Adão até esse dia. Depois que abre todos os livros, que julga esse povo todo, que não vai demorar um século. Isso é rapidinho. Leu, já sabe o que é, já está lançado lá no fogo. Agora vai abrir o outro livro, que é o da vida. Entendeu? Que é o da vida. Esses vai chamar esses aí para quê? Vinde, bendiz meu Pai, possuir por herança o reino que está proposto desde a fundação do mundo. Por que essa palavra não é para a igreja? Porque a igreja já foi chamada, já entrou, já é igreja.
Agora esse pessoal não andam na igreja. Eles não receberam a bênção ainda, então agora estão sendo convidados para receber a bênção. E que bênção é essa? A terra nova. Eles não vão entrar lá para ser igreja mais. Eles não vão morar na cidade santa, eles vão morar na terra nova. Porque eles são nação santas. Por quê? Porque não foram glorificados. O corpo deles não foi transformado. Entendeu? Eles são santos. Foram perdoados e tal. Só que eles receberam o direito de morar na terra Se nova. você foram perdoados. Mas no caso aí, eles não pecaram porque eles viveram no milênio e não aceitou Jesus porque não teve mais. Não, mas esse aqui é quem aceitou. Na verdade, lá no milênio não vai ter negócio. Quem aceita Jesus? Sim. Não tem igreja, não tem batismo do Santo, não tem língua estranha. Esse negócio, essa dinâmica não existe mais. Porque a Bíblia diz que o conhecimento de Deus encherá a terra como a água, as águas como o mar. Então todo mundo vai saber por quê? Que Jesus está governando. Quem é o governo mundial? É Jesus. O governo mundial é Jesus, todo mundo conhece. Está lá. Jesus está lá em Jerusalém, mandando o mundo todo. Agora, quem não for para Jerusalém de ano em ano adorar o rei, que é Jesus, esse vai receber aquela nação, aquele país, o Brasil, qual for, vai receber pragas, igual no Egito. Não vai prosperar, vai ter doenças, etc. A morte ainda vai campear ainda, vai matar gente. Vai ser a vida normal. Só que a Bíblia diz assim, que ele vai reger os povos, as nações com vara de ferro. Então vai ser um governo de ferro, de mão dura. Então não vai ser fácil. Por isso alguns não vão querer também servir Jesus, mesmo no milênio. Alguns que eu digo são nações. Então a gente fala no milênio e só pensa que vai ser tudo coisa boa. É a vida normal, segue a vida. Só que agora quem está mandando é Jesus. Como o rei Davi. Ele é o filho de Davi, que é o substituto. Ele está reinando e governando o mundo. Só que algumas nações não querem aceitar o governo dele. Aí vai vir as pragas, as mortes, a mesma coisa que acontece hoje. Só que quem for fiel, a nação que for fiel e servir, não se rebelar contra ele, quando chegar o dia desse juízo do trono branco, depois de julgar os mortos e quem foi rebelde, aí sim vai abrir o último livro, que é o da vida, e vai chamar essas pessoas para morar na terra santa. Aí Jesus diz, agora, eis que faço novas todas as coisas, e vai fazer uma nova terra. Então essas são as nações que vão morar na terra santa. Então, e antes de começar esse milênio, esse juízo, o mar vai dar os mortos, né? Que é um julgamento de morto. Então quem tiver morto tem que sair de onde estiver. Se morreu na água, vai voltar. O mar vai entregar, o além, o inferno, quem já estiver lá no inferno vai ser entregue. Vai ser entregue. O além, que também é o inferno, vai dar os seus mortos. Ou seja, a morte vai ser vencida. A morte está perdendo aí, ela está entregando. Aí o último inimigo foi vencido. Agora chegou o final do mundo, o fim do mundo. Porque a morte foi vencida. A morte não está resistindo, está entregando quem morreu. O mar, quem morreu no mar está saindo, quem morreu soterrado está saindo, quem está no inferno está saindo. Ou seja, a morte está entregando. Entendeu? E agora está ali um resumo de quem foi lançado no lago de fogo, né? Porque o próprio inferno foi lançado dentro do lago. O inferno também já não existe mais, ele está dentro do lago de fogo. Medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, então. Quem vai ficar de fora? Apocalipse 21:8. Quem vai ficar de fora? Medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, mentirosos. E a sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre. Pois é. Resumindo tudo que a gente falou aqui, os três grupos que estão perto desse fim do mundo. A igreja, que será salva na grande tribulação no final, seu destino é a cidade santa. As nações santas, que vão se converter no milênio, ou no período todo do milênio, enquanto Jesus estiver governando a terra, e o destino dela é a nova, o novo céu e a nova terra. E os ímpios de todas as épocas ressuscitarão 1007 anos depois da ressurreição dos santos, no arrebatamento, e o destino é o lago de fogo. Isso é o fim, isso aí sim, isso aí é o fim do mundo. Isso aí é o fim do mundo. Para começar, só que o fim é o começo de outro. Para começar tudo de novo. Em Apocalipse 20, e os seus servos servirão, e estarão sobre eles suas testas o nome de Deus, o nome da cidade de Deus. E eles verão a sua face. Nós veremos a face de Deus. Porque estaremos glorificados. Aí sim, o homem vai poder ver Deus. Porque Deus mesmo habitará com eles.
também vai descer do céu. Então, na verdade, a gente não vai morar no céu, o céu vai descer nessa nova terra. Aí dentro da nova terra tem a cidade da igreja, que é a Nova Jerusalém, e tem a terra do povão, que é a cidade santa. Por isso a Bíblia diz que as nações andarão à sua luz, sob a sua luz, na direção da sua luz. A luz, a glória, o fulgor da cidade santa é a vida das nações. É o fôlego de vida que faz as nações viver nessa nova terra. Na nova terra vai ter sol, lua, sementeira, sol, calor, as estações, casamento, construir casa, a vida normal. Dentro da cidade santa não se casa, nem é parente, mas não tem pai, não tem mãe, não é irmão, ninguém se casa, não tem comida, não tem sol, não sente fome, não, é outra vida. Entendeu? Agora, quem está na terra também não entra dentro da cidade santa, que é outro povo, é outro grupo. O privilégio todo aí é mais para a igreja. Então é como que a vida segue, agora sem pecado. Onde está o demônio? Onde é que está o demônio? Está dentro do lago de fogo, que está dentro dessa terra. Num outro lugar, como fosse um lixão. Continua um lixão nas cidades. Então tem um lixão, uma região separada para o lago de fogo, onde estão essas pessoas que estão lá dentro, vivas e sofrendo. Eternamente. Então ninguém liga isso mais, ninguém lembra mais, eles não vão perturbar mais ninguém mais, acabou aquela história. Isso que é o fim do mundo. É isso. Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus.